Na Revista Espírita, de 1868, no mês de dezembro, vamos encontrar um artigo intitulado assim: O Espiritismo é uma religião? Kardec, durante toda a sua obra, tratou desse assunto, sempre evitando que se colocasse o Espiritismo como no campo de uma religião formal, como nós entendemos a palavra religião. Então, em algum momento desse artigo, Kardec diz o seguinte: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. E ele continua então dizendo: se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Bom, então Kardec, até aqui, ele nos apresenta a doutrina como sendo uma religião, mas uma religião no sentido filosófico, aquele laço de união entre os seres humanos. Mas, mais adiante um pouquinho, ele diz o seguinte: por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não os separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais temos tantas vezes visto a opinião se levantar. Não tendo, aí ele vai dizer, não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, vou repetir, não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem deve enfeitar-se com um título sobre cujo valor, inevitavelmente, se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Repetindo, eis porque simplesmente se diz doutrina filosófica e moral. Bom, pessoal, um texto mais claro que esse é impossível, né? Mas fica aqui o convite para que você pegue a Revista Espírita, 1868, no mês de dezembro, busque lá o título O Espiritismo é uma Religião e leia todo esse artigo, que ele é muito bom, é esclarecedor, porque Kardec combate a ideia de o Espiritismo ser uma religião, porque usando essa palavra, como essa palavra já tem uma ideia, já traz conceitos de cerimônias, rituais, hierarquias, coisas místicas, né? Vestimentas, acessórios, tudo aquilo que uma religião usualmente tem. E o Kardec, ele refuta esses tipos de práticas
dentro da doutrina espírita. Então, logo, para aquele que ainda não compreendeu isso que Kardec está tratando aqui, o Espiritismo, no sentido usual da palavra, não é uma religião. No sentido filosófico, um laço de união entre os seres humanos, o Espiritismo, aí sim, pode-se dizer uma religião natural.